Olá, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos ao Degustação Teológica. Hoje nós vamos falar sobre preparando os sermões. Vamos falar o que é um sermão, o que um sermão precisa ter, quais os tipos de sermão e sua estrutura. Fica com a gente até o final do vídeo, beleza? Gloria in excelsis Deo, et in terra pax solimus bone voluntatis. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. E temos uma série de vídeos, né, sobre aulas de teologia, né, sempre com uma degustação teológica, ok? Portanto, são aulas de teologia de modo introdutório. Então, você vai encontrar aqui 6 vídeos de bibliologia. Você vai encontrar mais 3 vídeos de teontologia, 4 vídeos de cristologia, 7 vídeos de paracretologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Você vai encontrar também agora essa série de vídeos de homilética, tá? Já temos 2 vídeos de homilética, esse aqui é o terceiro, ok? Peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que vai ser útil para essa pessoa, tá bom? Obrigado você que está inscrito, né? Você que já faz parte do nosso canal, inscrito ou inscrita, né? Aos queridos e as queridas que acompanham a gente, muito obrigado. E não esquece, dá um joinha aí, porque é importante que as pessoas vejam, né, a importância, a relevância desse vídeo, e ele assim fica à disposição para mais pessoas. Bora lá então? Esse aqui é o terceiro e último vídeo da série de estudos de homilética do nosso curso IBF, tá? Você tá vendo todas as aulas de teologia aqui. Rapaz, moço, moça, senhor, senhora, peguem um caderno, marca lá, homilética, e vai pondo todos os itens que eu tô falando, ou de forma objetiva. Não exagerar na saudação, não demorar muito com saudação, não dizer que não sabe pregar antes de pregar, não ficar se desculpando. Outro ponto, outro tópico, vai fazendo umas bolinhas, vai fazendo tópicos objetivos, entendeu? Vestir-se com modéstia, vestir-se bem, não extravagante, mas também não de forma relaxada, que é o que eu falo sobre roupa no primeiro vídeo, né? Outra bolinha, o sermão tem que ser de 25, no máximo a 45 minutos, porém respeite o tempo em que te derem. Quanto tempo te der? Se te derem 15 minutos, pregue somente 15 minutos. Aí você vai pôr nas bolinhas e vai anotando tudo. Você vai ter um resumo bom para ver de vez em quando você passar o tempo, né? Porque ali no papel você vai assimilando. Se precisar, vai dando pausa aqui no vídeo, tá bom? Não tem problema, volta, assiste de novo, tá bom? Bom, o que mais? Cuidado com o excesso de interação com o auditório, tá? Aquela coisa, já falei no vídeo anterior, só para recapitular e refrescar a memória. Vocês entenderam? Todo mundo me entendendo? Ou então, às vezes a gente até faz isso, né? Pode acontecer, tá? De vez em quando a gente faz isso. Mas não fique fazendo isso toda hora, né? Não fica toda hora falando, repitam comigo, repitam comigo. Isso cansa o auditório. Uma vez ou outra pode acontecer, esporadicamente, ok? Pontualmente. Mas não pode ser algo da sua prática. Aquela coisa que toda vez que você vai pregar, as pessoas já sabem que você vai mandar elas ficar repetindo tudo. Ou aquela coisa, isso eu nem falei no vídeo anterior, mas estou falando agora. Vira pro teu irmão, mexe com ele. Olha pros olhos do teu irmão, da tua irmã e vira. Isso é chato, irmão. Isso é deselegante, é desconfortável. E é para encher linguiça, desculpa a expressão. Vai e prega a palavra. Você é o profeta da manhã ou da noite, depende do horário do culto. Você é o mensageiro, é a mensageira, se for pregadora. Preguem.
e não fiquem enrolando, mexendo com o auditório, mexendo com o povo. Preguem, é só isso, ok? Lógico, seja um comunicador agradável, pode expressar, pode falar, não tem problema, mas seja objetivo no que você está fazendo, tá? Sem enrolação. E também cuidado para você não ficar. Alguém sabia disso? Quantos sabiam aí que Moisés tinha 40 anos, né? Quando saiu lá do Egito e ficou 40 anos pastoreando nas terras de Midian antes de Deus chamá-lo para tirar o povo do Egito. Levanta a mão. Quem sabe? Levanta a mão. Quantos sabiam já disso aqui? Ô, irmão, você vai expor as pessoas? Um monte de gente levantando a mão. Caramba, eu não sabia. Pô, eu sou mó burrão. Não sei, não sabia, não sei nada. Para com isso, deixa de expor. O que interessa para você querer saber se ele sabe? Quem já sabe, vai aprender de novo, vai ouvir de novo, mesmo sabendo. E quem não sabe, vai ouvir pela primeira vez e vai aprender. Você é só o mensageiro, você tem uma mensagem para ensinar, para dar, e seja ela através do ensino, através da profecia, não importa, seja como for, você tem convicção do que você está falando, né? Então cuidado pra você não mexer demais com o auditório, tá? Essa coisa muito exagerada fica cansativa e expõe pessoas, desanima e outra coisa e etc. Bom, quem mais? Lembrando que o auditório para pregação não é a sala de escola bíblica dominical. Sala de escola bíblica dominical é aula, não é pregação. Aí é diferente. Aí você quer ver a opinião do aluno, você que vai perguntar quantos já ouviram falar disso, quem já sabia disso, ou então alguém já ouviu diferente disso, ouviu uma segunda opinião, e aí você está interagindo com os alunos e todos estudando aquela matéria, aquele texto, aquela passagem bíblica, seja como for. A escola dominical ou seminário teológico, mas na pregação, diante de um auditório, você é o mensageiro ou a mensageira. Passe a mensagem, termine, ore, devolva o púlpito e o microfone para quem de direito e ponto final. Não fique mexendo com o público, tá? Tô até nervoso. Glória a Deus. Já eu vou falar de como fazer o sermão. O que um sermão precisa ter e quais os tipos de sermão. Aguenta aí. Bom, e aí você precisa também, eu e qualquer um que pregue, ver o objetivo do sermão, tá? Eu tô pregando isso para quê? Para quem? Qual é esse público? Qual é a necessidade? E ser direto e reto. O seu sermão tem que ter um tema que seja o tema da sua pregação, o objetivo, você tem que saber o porquê você está pregando aquilo, com finalidade, com objetividade, e não apenas informação por informação. Eu vou encher o povo de informação. Tá, e aí? O povo faz o que com a informação? Precisa ser objetivo. Como aplicar na vida deles aquilo que você está ensinando. De forma prática e objetiva. Ok? É isso aí. Isso tudo que eu falei, já são 24 minutos de vídeo. Só recapitulando tudo que eu já falei nos vídeos passados. Nossa! Bom, se você não viu e entrou aqui de gaiato no primeiro vídeo, nesse último vídeo, eu sugiro que você veja depois dos vídeos anteriores para você pegar direitinho, com mais detalhes, tudo isso que é resumo que eu falei agora para você, tá bom? Mas lá você vai ver com detalhes, vai ser melhor a explicação, assista os vídeos. Agora vamos direto para estrutura do sermão, né? Nós vamos ver agora as estruturas do sermão, tá? O que um sermão precisa ter, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui como preparar um sermão e os tipos de sermão, tá? E eu vou ser bem objetivo agora. Vamos lá. Primeira coisa, eu já falei na aula anterior, mas vou falar agora porque isso faz parte. Vida de oração. Que Deus seja sua maior inspiração, sua fonte de inspiração, seja a presença de Deus na sua vida. E uma vida de oração é uma vida de comunhão com o Senhor. Ore diariamente, todo dia, toda hora, vive em oração como cristão. Mas quando for preparar o sermão, ore também pelo sermão. Ore em favor da igreja.
Peça, Senhor, teu povo está lá, o que, que eles precisam ouvir? O que, que o Senhor quer falar com a sua igreja? Chore, chore na presença de Deus. Mas tem misericórdia de mim, eu sou tão pequeno para pregar a tua palavra que é tão grande. Um homem ou uma mulher, né? No caso, se for mulher, eu, ser humano, tão limitado, tão limitada que sou, enfim, tem misericórdia. Ore ali, busque no Senhor a capacidade, a iluminação, a inspiração para aquilo que você vai pregar. Então, que o Espírito Santo faça brotar dentro de você o tema, o assunto, tá? Em nome de Jesus, de mim também, de todo pregador, tá bom? Ou pregadora, né? E aí, vá para a Bíblia, vá ler a Bíblia. Aliás, quem prega precisa ter o costume de ler a Bíblia diariamente. Você precisa estar sempre interagindo com os textos bíblicos. Isso vai facilitar muito quando você, primeiro, para a sua vida particular, você ser um crente de verdade, né? Uma crente, um crente, um homem e uma mulher que vive verdadeiramente a leitura da palavra, a reflexão devocional, né, diário, e que você possa, com isso, crescer na fé, no conhecimento, na graça. Estude, né? Busque também estudar teologia, temas da teologia, por isso esse curso aqui para ajudar você que está iniciando, né, como obreiro na casa do Senhor ou que pretende pregar a palavra de Deus. Esses vídeos são para te ajudar e que depois, né, queira Deus, você se aprofunde com leituras como livros que tem aqui atrás, por exemplo, principalmente a Bíblia, né? E também, se possível, adentrar num seminário, num curso teológico, para aprimorar ainda mais o seu conhecimento após essa degustação teológica, ok? Bom, aí o que acontece? Então a pessoa tem que ter uma constância, uma vivência de leitura da Bíblia, tá? E porque você vai ficar mais familiarizado com os textos. Mesmo assim, no dia que você for pregar, claro, depois de orar, você vai ter que sentar, se debruçar, e ali vai começar a folhear a Bíblia, né, debaixo de oração, de meditação, e que ali Deus te ajudará a vir no teu coração aquilo que Ele quer falar com a igreja. Aí pode acontecer uma situação que te faça pensar, depois que você orou, está lendo a palavra, pode vir na tua lembrança algo, o Espírito Santo sabe como faz, tá? Pode ser que uma notícia que você viu aquela semana chame a tua atenção e você queira abordar o assunto. Pode ser algo que você sabe que a igreja precisa, né, de uma mensagem assim hoje, nos dias atuais. Não sei, mas que seja o Espírito Santo te guiando, tá? E depois de você orar com convicção, ler a palavra, estar lendo a palavra, certamente o que vier, Deus estará te guiando. Pode confiar no Senhor, tá bom? Sempre com humildade e entrega de corpo, alma e espírito na presença de Deus para que Ele vos use, né? E assim faço o mesmo para que Ele me use, ok? Como mensageiro, tá? E, enfim, vida de santidade, né? Você não pode ser uma vida toda errada, toda bagunçada, e depois querer pregar. Ô, irmão, eu sei que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. A gente pode ter tropeçado em alguns momentos na vida e tal. A gente não é 100% e que Deus nos guarde do amanhã, de nós, para que nós não venhamos tropeçar amanhã. Mas que nós possamos diariamente nos fortalecer no Senhor e lembrar quem é o nosso Senhor. E nos santificarmos. Então a vida de busca por santificação, idoneidade, bom caráter, bom testemunho, é o que precisamos ter para termos condições de ir a um púlpito para pregar, ensinar a palavra de Deus. Se você não tem isso, vá trabalhar primeiro o seu caráter. Vá trabalhar primeiro a sua vida com Deus, tá? Para que depois você vá ao púlpito. Inclusive tem essa frase aí marcante, ó. Eu vou colocar para você. Olha essa frase aí que fala do caráter, né, de quem prega, de quem vai para um púlpito, ou quem vai nos holofotes da igreja, seja quem canta ou quem prega. Dá uma olhada aí. Viu só? Forte, né? Então, fica com essa frase para você, para você não esquecer, tá? Nem para mim, nem para vocês esquecer disso aí, ok?
E é isso. Então, preparo teológico, um estudo bíblico, oração, santificar, vida de santidade, tá bom? Tudo isso é importante para você começar a escrever o seu sermão, tá? E agora eu quero falar da estrutura do sermão, beleza? Vamos lá, então. Estrutura do sermão. O que é que a gente vai ter aí? Todo o sermão, já eu vou falar dos tipos de sermão, mas todo sermão ele vai ter o título, né? Ele tem um título, ele tem o tema, né? Que pode estar ligado ao título, obviamente, né? O tema é o grande assunto do sermão e o título é o nome que você dá para esse assunto, certo? Por exemplo, hoje eu quero falar sobre como Deus salva o ser humano, certo? Esse é o tema, salvação. Salvação é o tema. Mas então eu tenho que dar um título para esse tema. E qual que é o título? O título é Jesus, o grande Salvador. Pronto. O tema é salvação. O título é Jesus, o grande Salvador. Aí eu vou desenvolver o meu sermão baseado, preste atenção, baseado neste tema, seguindo aquilo que diz o título. Eu já vi pregador trazer um título que não tem nada a ver com o tema. Não faz sentido, tá? Já vi também pregadores que começam com um tema e daqui a pouco ele sai do tema e começa a falar umas coisas que não tem nada a ver nem com o título, nem com o tema, e os caras dão uma viajada. Sai totalmente do texto, ele deixa de ser uma pregação objetiva, perde a sua finalidade e as pessoas que estão ouvindo começam a ficar boiando. Esse cara tá falando o que mesmo? Esse pregador ou essa pregadora tá falando o que mesmo? Começou falando sobre salvação, agora tá falando sobre economizar dinheiro. Primeiro ele começou falando de salvação. Daqui a pouco, no meio do sermão, ele vai e começa a falar, a gente precisa economizar dinheiro. Porque dinheiro, aí começa a falar do dinheiro, e porque senão o governo Lula. Aí as pessoas falam, salvação, dinheiro. Sabe, as próprias. Os ouvintes, né? Ali, os que estão assistindo e ouvindo a pregação, eles começam a entrar em dúvida, porque eles não sabem exatamente agora mais qual é o tema central do que está sendo dito para eles. E depois o pregador sai do dinheiro e vai para a multiplicação de peixes de Jesus. Aí você vai para multiplicação de peixes. Aí ele vai falar de provisão. Começou com salvação, foi para economia, daqui a pouco está falando de provisão. E para terminar, ele termina falando sobre a volta de Jesus. Já foi para escatologia. Eu já vi pregações assim, sem pé, sem cabeça, porque o pregador quer falar um monte de coisa e não tem lógica. Se torna um sermão ilógico. Então, em nome de Jesus, o seu sermão, vai anotando aí, sermões com tema e título, né? Com lógica, né? Os sermões precisam ter lógica. Ele não pode se tornar ilógico. Eu tenho um tema, um título e começo a misturar tudo com coisas que não tem nada a ver. Eu começo a falar coisa com coisa. O sermão ele precisa ter clareza, ele precisa ter objetividade, ok? No começo ao fim. Se o assunto é a grande salvação, você tem que pregar sobre salvação do começo ao fim do sermão. Você não pode desviar em momento nenhum o foco do assunto que está no título, que está no tema. Entenderam? Então, o seu sermão, preste atenção, anota aí, põe uma bolinha, tem que ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Põe uma bolinha aí no seu papel, no seu caderninho, marca aí, ó. O sermão precisa estar de modo lógico, o assunto precisa corresponder ao tema e ao título, sem se desviar dele.
tendo início, meio e fim. Já viu aqueles sermões que o cara terminou e todo mundo ficou boiando? Porque ele terminou, mas não concluiu. Parece que acabou de ler o texto, foi sentar e ninguém sabe. Tá, mas e aí? O que acontece depois? O que a gente faz? Ninguém sabe por que ele pregou aquilo. Ele não explicou o que ele queria dizer com aquilo. Ele falou e não falou nada. Então a conclusão é muito importante. Por isso que seu texto tem que ter, seu sermão, seu preparo, seu esboço e a sua pregação que segue o esboço precisa ser lógica e precisa ter início, meio e fim, literalmente falando fim. Ou seja, introdução é o início, desenvolvimento é todo o trabalho de explicação e aplicação do texto, e a conclusão é como você vai levar as pessoas a realmente entender o que precisa ser feito em relação àquele assunto. Essa é a conclusão. É como nós concluímos, então, o assunto. Certo? Chegamos a esta conclusão. Ok? Então, anotou isso aí? Começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Coloque isso no seu caderninho. Beleza? Então, toda a estrutura do sermão tem a introdução, quer dizer, tem o título, que está ligado ao tema. Você tem o tema é salvação, o título é Jesus, o grande Salvador, certo? E depois você vai vir com o texto. Esse texto é o texto-chave. Esse texto que você vai ler para a introdução, que vai dar abertura à introdução do teu sermão, esse texto que você vai ler com a igreja é o texto-chefe, o carro-chefe do sermão. É o texto-chave, o texto principal. Tudo que você falar depois tem que estar ligado a esse texto aí. Tem que, de certa forma, estar alinhado a ideia desse texto aí que você leu. Tem gente que lê um texto na introdução, cara, e os outros textos que ele lê na pregação, ó, não faz nenhum sentido em relação ao texto de introdução. Esse texto é o texto que vai nortear, o texto que você lê no começo é o texto que vai dar o norte e que vai encaminhar, encabeçar todos os outros textos que você vai ler. Inclusive, presta atenção, caiu um papelzinho aqui, peraí. Deixa eu baixar e pegar. No final do seu sermão, na conclusão, quando você está terminando, você pode, inclusive, voltar ao texto do início, que ele tem que fazer sentido. Tá? Amém, queridos? É isso. Então, você tem um texto que você vai ler, que é o texto de introdução da pregação. Você vai ler o texto. Então, você tem, aí, vamos lá, o tema, que é o assunto, aí o título do tema, certo? Que tem o título. O assunto é salvação, o tema é salvação. O título que você deu, o nome que você deu para o seu sermão é Jesus, um grande Salvador. Você vai falar de salvação, então você escolheu falar sobre Jesus, aquele que salva, certo? Daí você vai colocar lá, na introdução, você vai ter o texto-chave, que é o texto de abertura, Jesus dizendo, né, eu não vim para condenar, mas vim para salvar, ou então eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, ou então você pode colocar lá o texto, né, eu vim para os perdidos da casa de Israel, enfim, eu não sei, você pode pôr o texto-chave que você quiser, né, mas desde que todo o sermão esteja atrelado a ele, todos os outros textos tenham de alguma forma sentido com o texto que você está lendo, tá? E aí depois vem que você leu o texto-chave, você vai dar a introdução. O que é a introdução? Você vai explicar o texto que você leu. Aí vem a explicação do texto, tá? Essa explicação do texto, ela você vai começar a falar o que é o texto que você leu. Você vai falar, olha, esse texto que eu li agora, que nós lemos agora, porque você leu com a igreja, né? O texto que nós lemos agora, ele acontece no ano tal, e nesse trecho que nós lemos é quando Jesus foi até tal cidade, e lá ele encontrou pecadores que precisavam de libertação dos seus vícios, precisavam de libertação das doenças, precisavam de libertação em relação aos
aos espíritos malignos que os oprimiam, precisava de libertação das suas ideias, libertação do seu egoísmo, libertação da sua ganância, enfim, dos pecados também, né? E ele precisava então eles precisavam de salvação. E aí Jesus chega nessa cidade e aí ele vai falar assim: filha, você está doente? A menina, a mulher, eu estou doente, Senhor. Filha, a tua fé te salvou, né? Vai em paz. Tá lá no texto. Aí você explicou o texto que você leu. E aí você explicou quem eram as pessoas, onde Jesus estava, o que ele estava fazendo, tá? Você explicou já. Agora que você explicou, agora vem o momento aonde você vai aplicar o texto. É a aplicação. O que é aplicação? Você vai trazer esse texto agora para os dias atuais. É diferente hoje, meus irmãos? É diferente hoje? Aí agora eu já estou na aplicação, certo? Ó, eu apresentei o tema, li o título, coloquei um título, li o texto-chave, expliquei o texto-chave e agora estou indo para a aplicação. A aplicação é hoje, irmãos, não é muito diferente. Né? Onde há necessidade de Jesus hoje? Jesus naquela época foi na cidade que precisavam dele. E hoje, onde precisam de Jesus? Daí você começa, aí é aquilo que Deus te deu, tá? Aí você começa a desenvolver. Hoje, a cada esquina tem alguém precisando de salvação. Os hospitais precisam hoje de uma palavra que os levante, lhes dê esperança. Precisam hoje, da libertação de espíritos que oprimem. Precisam hoje da libertação do engano. Quando a mentira é pregada, quem vai apresentar a verdade para essas pessoas, para este mundo? Nós. Porque Jesus quer salvar ainda hoje. Como ele salvou essas pessoas que estavam lá longe. Ele quer salvar as pessoas hoje, em nosso entorno, que estão perto de nós. Aí você pode falar, quais os tipos de salvação? Jesus quer salvar a gente da maldade. Jesus quer salvar a gente da mentira. Jesus quer salvar a gente. Aí você vai desenvolvendo. Entendeu? Você saiu da explicação e foi para a aplicação. E aí agora chega a conclusão. Pô, pastor, mas e a conclusão? A conclusão é essa que eu vou explicar agora. Como que é a conclusão? A conclusão é, diante de tudo que ouvimos, irmãos, o que devemos fazer? Agora você vai problematizar e vai levar a resposta. Conclusão é a resposta do problema. Certo? Diante do que ouvimos, da situação do mundo, das coisas que vivemos, o que o Senhor quer que façamos? Como a salvação chegará a essas pessoas? O que Deus quer que façamos? O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que as pessoas façam? Aí ele vai falar, você pode falar, um exemplo que eu estou dando, tá? Eu já estou fazendo uma mini pregação aqui, tá vendo? Olha, diante disso que tudo que vimos, ouvimos, meditamos, refletimos, chegamos à conclusão que nós precisamos apresentar esse Jesus que salva. Porque Jesus não está escondido, Jesus, ele está aqui e pode estar lá também, onde precisam dele. Mas nós levamos sua mensagem, nós levamos a sua palavra, o seu santo evangelho. E o que o Senhor espera das pessoas? Se tiver, vamos supor, né, que tenha visitantes na igreja, sei lá, se houver entre nós pessoas que precisam de salvação, ou até crentes que estão aqui sentados, mas dentro de você sabe que você não tem vivido salvação em algumas áreas da sua vida. Você ainda está na pornografia, você ainda, apesar de descrente, na igreja ainda mente muito. Você, apesar disso, ainda faz isso. Lógico que você não vai julgar e apontar ninguém, até porque não é essa a finalidade. Mas o exemplo, Deus pode estar te usando para libertar pessoas até dentro da igreja. Ele espera que você se converta. Ele espera que você venha a Ele hoje dizendo, eu quero ser salvo. Assim, aí você vai lá para o primeiro texto. Assim como aquela mulher foi até Jesus, apresentou a ele o seu problema, e ele disse, o que queres que te faça, minha filha? Ela disse, eu quero que me cure, ou que minha filha seja curada. E Jesus estendeu a mão e a curou e disse, vai, a tua fé te salvou. Entende?
É isso que o Senhor espera, que você vá e clame por ele e diga a ele: eu preciso ser salvo disso, Senhor. Eu preciso ser salvo hoje, liberto hoje, Senhor, dessa minha mentira maldita. Eu preciso ser livre hoje, Senhor, dessa cachaça que eu bebo escondido do pastor. Eu preciso ser livre hoje. E aí você prega e conclui, dizendo: agora eu entendi o que Deus quer que eu faça mediante essa proclamação da salvação. Terminou, você vai dizer: vamos orar. E aí orar nesse sentido. O que a palavra pregou? Salvação? Ministrar salvação. Orar por arrependimento. Orar por salvação. Pedir que a palavra de Deus penetre nos corações e faça aquilo que tem que ser feito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E acabou. Lembrando sempre de respeitar o tempo do sermão e o tempo que lhe foi dado. Um sermão deve ter entre 25 a 45 minutos normalmente, tá? Não mais que 45, não menos que 25, mas entre 25 a 45, uns 30 minutos de sermão, tá de bom tamanho, tá ótimo, maravilhoso, ó, lindo. Porque o poder de absorção, o poder de reflexão das pessoas aumenta, no sentido de que elas têm um tempo, né, para assimilar aquilo que é falado. Quando passa de 30 minutos, muitas informações já começam a se perder. Então, informações num tempo mais compacto, fica mais fácil de elas lembrarem o que foi pregado, tá? Mas eu dei um exemplo para você agora, você viu? De sermão, tem que ter tema, título, texto-chave, texto principal, texto-chave, certo? Aí tem que ter introdução, que é o falar do fundo histórico, do que o texto está dizendo, quando aconteceu, com quem aconteceu, onde foi, o que o texto disse. Depois, a aplicação, né? Primeiro foi a explicação, você explica o texto. A aplicação, você aplica o texto, trazendo para os dias de hoje o que tem hoje que é semelhante àquele tempo. E no final você vai para a conclusão dizendo o que faremos agora em relação a isso. O que Deus quer dizer com isso. O que é que o Senhor nos chama a fazer em relação a isso. E aí você dá o resultado dizendo o que é que Deus espera, o que é que Deus quer que façamos, o que é que Deus quer que os outros façam mediante a sua palavra. E você conclui, ora, abençoa a igreja e entrega o microfone. Ok, pessoal? Ficou legal? Ficou claro para você? É isso. Começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, sendo que na estrutura tem tema, que é o assunto principal, título, que é o nome do seu sermão, texto-chave, introdução com explicação do texto, depois aplicação, que é o desenvolvimento do texto, a aplicação, trazendo para os dias atuais, e por fim a conclusão, dizendo o que é que vamos fazer em relação a isso. Tá bom? E aí orar e abençoar, e seu sermão ficou perfeito. Ok, queridos? Debaixo da autoridade e direção de Deus. Tá? Agora, tipos de sermão, né? E agora é uma parte mais técnica, tá? É uma parte mais técnica. Lembrando que esse é o vídeo de homilética. Nos próximos vídeos eu vou estar falando, eu vou fazer alguns vídeos. Nós vamos logo fechar a grade do cursinho IBF, tá? É um curso introdutório. A gente separou aquilo que a gente acha que é mais importante. Toda a teologia é importante. Tem muita matéria de teologia, tá? Tudo é importante. Mas isso aqui é uma espécie de degustação teológica, obviamente. Mas esse curso bíblico IBF introdutório é apenas uma ferramenta para te ajudar a dar os passos necessários para ser um obreiro, uma obreira, um bom líder, um bom professor de escola bíblica dominical, baseado em tudo que a gente está ensinando aqui. Tá bom? Um pregador auxiliar, enfim. Se você pudesse aprimorar depois em cursos de teologia, faculdade, claro, você vai mergulhar em coisas ainda mais profundas. Algumas muito boas, outras complexas, tá? Mas faz parte do mundo acadêmico. Lembrando que a academia é para o nosso desenvolvimento pessoal e intelectual.
Mas para a igreja, preste atenção, a teologia ela deve ser focada, tá? Quanto mais simples, melhor. Ok? Bom, então vamos lá. Eu estava falando dos vídeos, né? Então esse aqui é o último de homilética, mas em breve eu vou fazer um vídeo que vai ser útil para usar com esse aqui, sobre interpretação bíblica. Nós vamos falar um pouquinho sobre hermenêutica, sobre a interpretação dos textos bíblicos, quais os passos que nós precisamos dar para interpretar um texto bíblico corretamente, para então nós aprendermos a fazer o nosso sermão. Tá? Então, o próximo vídeo, que vai ser de interpretação bíblica, vai ser muito útil para ser usado com esses vídeos de homilética. E vice-versa. Os vídeos de homilética serão também importantes para serem usados, ligados, né, aos estudos de interpretação bíblica, hermenêutica. Ok? Lembrando que são degustações teológicas, né, e não um curso avançado e aprofundado. São introduções. Tá? Muito bem. Então, vou aqui ler para vocês algumas partes sobre os sermões, tá? Sobre os sermões que eu acredito que vai ser bem assim proveitoso para todos, tá? Então vamos lá. Nós temos, pelo menos, pessoal, 3 tipos de sermões, tá? Pelo menos 3 tipos de sermões é o que nós temos normalmente. São eles os sermões temáticos. Anotando aí, pega seu caderninho, põe tudo isso, tá? Põe a bolinha, anota aí, sermão temático. O outro tipo de sermão que nós temos normalmente é o sermão textual. E por fim, nós temos também o sermão expositivo. Basicamente, rapidamente, eu vou falar para você o que é cada um deles de forma bem introdutória, só para você ter uma noção. Tá bom? Essa parte é mais teológica, no sentido mais técnico, tá? Mas vamos lá então. Olha aí, ó. Sermões temáticos. O que é? O sermão temático é aquele cujas divisões são tiradas do seu tema ou assunto, independentemente do texto. E esse tipo de sermão este tipo de sermão, há quem o chame de sermão tópico ou sermão de assunto, ok? Tem gente que vai chamar isso de tipo de sermão tópico, tá? Nele, o texto bíblico pode fornecer a ideia ou pensamento da mensagem desejada. Tecnicamente, o sermão temático desenvolve a verdade do que gira em torno do tema ou do assunto, ok? Então, o sermão temático, olha que interessante. Você tem o tema do que você quer falar, eu tenho um tema. Eu preciso tratar desse tema. É necessário tratarmos deste tema. Qual que é o tema? O tema, de repente, o grande tema hoje são os vícios. Os vícios estão tomando conta dos jovens no mundo, né? Esse é o tema. Aí o que você vai fazer? Você vai dar um título para o seu tema, né? Tipo, Vencendo os Vícios é o título do tema. O tema é vícios. O título é Vencendo os Vícios. Aí esse é o tema. Então a sua mensagem é a partir do tema. Você vai poder pegar vários textos na Bíblia, tá? Que possam te ajudar a falar sobre este assunto. Você não precisa ficar preso a um texto, mas todos os textos que você lê, você pode ler um texto em Isaías, ler outro texto em João, né? Você pode ler outro texto em Daniel, mas todos eles, de certa forma, têm que estar ligados ao assunto que é vícios. E como lidar com esses vícios. Vício, que tipo de vício e tal. Um exemplo que eu estou dando, tá? Estou dando um exemplo, só para você entender. Então, todos os textos que você for selecionar, estará ligado ao tema que você escolheu. Então, o sermão, ele gira, ele roda, ele segue em torno do tema. Por isso que ele é chamado de sermão temático, tá bom? Inclusive, olha só,
Dando sequência aí, tá? Dando sequência aí. Como o próprio nome explica, o sermão temático é aquele que se inicia de um assunto específico. Uma vez que o assunto foi estabelecido, o pregador vai à busca de textos bíblicos para apoiar e fundamentar suas mensagens, a sua mensagem. Entendeu? Então é isso, o tema está lá. Agora você vai pegar os textos bíblicos que sustentam a argumentação que você vai apresentar para a igreja. Tá? Entenderam? Aí, olha só. Esses sermões são considerados como os mais fáceis de serem elaborados. Porém, agora presta atenção, porém exigem cuidados especiais, uma vez que usa vários textos para as divisões, subdivisões, correndo o risco de fugir da verdade central dos assuntos. Lembremos-nos sempre que os textos bíblicos não podem ser usados fora do contexto. Realmente é fácil você pegar um tema, poxa, eu tenho um tema, agora só preciso dos versículos que dão fundamentação para trabalhar o tema. Ótimo. Só que aí tem que tomar cuidado para você não pegar de repente algo que fala daquilo, mas num sentido diferente, né? No sentido diferente. E aí você pode pegar um texto que não tem nada a ver com aquilo, um texto fora de contexto, e usar versículos equivocados para aquela argumentação. Então tome muito cuidado, você precisa saber se o texto que você está lendo, os versículos que você vai usar, realmente eles dão base e vão sustentar o tema e o título do seu sermão, tá? Senão você pode correr esse risco de desviar o assunto ou usar textos equivocados para a sua fundamentação e argumentação, tá bom? Tome cuidado. Vamos lá. A característica principal em um sermão temático é o seu foco, mesmo que cada tópico seja extraído de uma passagem bíblica diferente. O tema deve ser mantido, tá vendo? O tema deve ser mantido. É mais fácil de ser elaborado, principalmente para pregadores iniciantes, pois permite explorar o assunto com maior profundidade e assim ser bem eficaz, embora não exigindo muito conhecimento da exegese. Por que isso? Porque você vai, com o tema, tratar de tema atual, de coisas atuais. Então, você não vai precisar demais mergulhar em explicações tão profundas dos contextos históricos, das questões, né, que envolvem palavras originais do texto, porque o seu assunto não vai ser um aprofundamento teológico, mas vai ser um texto que vai trazer para a igreja as resoluções e as afirmações em torno do tema, tá? Que você propôs. Ou seja, coisas do cotidiano, da vida, do dia a dia, de modo mais simples e prático. Ok? Mas cuidado para não fugir do tema, tá? E não se prolongar demais. As pessoas às vezes querem pegar tantos textos, é outra coisa que tem que tomar cuidado. No temático, que eles pegam 50 textos. Acaba ficando cansativo para a igreja, porque lê demais, e também você pode se prolongar quando vê já deu 1 hora de pregação, ou quando chega lá nos seus 40 minutos, você não pregou nem a metade do sermão, faltando um monte de coisa ainda para pôr. Então tome cuidado, ao fazer o sermão, pense no tempo que você vai precisar para pregar. Se for 30 minutos seu sermão, vamos supor, faça, eu sugiro, faça calculando os 30 minutos que você vai precisar, mas então seja bem seletivo, selecione alguns textos, né, para dar fundamentação àquilo que você quer falar sobre o assunto proposto, sobre a temática principal, tá bom? Aí, nós temos aqui, por exemplo, né, um exemplo de tema, só para você ver aqui, um exemplo de esboço, tá? Eu vou colocar para você aí, ó, por exemplo, ó, tá aí na tela, o exemplo, tá? Qual que é o tema que você quer falar? O tema é o Evangelho da Salvação. Esse é o tema. Evangelho da Salvação. Qual que é o texto-chave que você usou? Romanos 1:16. Certo? Romanos 1:16 é o texto que você usou. E tá aí o texto de Romanos 1:16. Certo?
Aí o que que diz? O que que diz em seguida aí? Isso aí é um pequeno esboço do sermão, tá? Você vai fazer uma divisão, né? Aí você quer falar para você expandir e explorar melhor o seu texto. Você vai falar sobre o evangelho da salvação, ok. Mas vamos lá. A fonte do evangelho, né? Você vai falar que ele é o evangelho que salva. Esse é o seu título, esse é o tema. Não há salvação que não se encontre no evangelho. O evangelho é a proclamação da salvação. As boas novas do evangelho é que Jesus salva, que Deus salva, ok? Então você vai colocar lá, ó, a fonte do evangelho. O que é a fonte do evangelho? Um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. A razão do evangelho, a recepção do evangelho e as bênçãos do evangelho. Ou seja, o evangelho fala sobre quem, o que é, né? Qual é a razão do evangelho, né? Por que tem que ser pregado o evangelho? E também a recepção do evangelho, como devemos receber o evangelho. E, enfim, as bênçãos do evangelho, né? Ou seja, aqueles que receberam o evangelho de Cristo, quais os benefícios que ele tem, né, com a recepção do evangelho. Então você percebe que tem um tema e aqui o esboço ele só o pregador só precisa então inserir os pontos que ele quer trabalhar. No caso desse exemplo aí, o pregador ele escolheu falar sobre esses pontos aí sobre o evangelho, tá? Qual é a fonte, né? O evangelho está baseado em quem? Em Cristo, né? A razão do evangelho, por que devemos pregar o evangelho, quem ouve o evangelho deve receber como o evangelho, e, por fim, todos que recebem e vivem o evangelho recebem as bênçãos de Deus. Que bênçãos são essas? Então você vê que você conseguiu trabalhar várias questões aí ligadas a um único tema, que é o evangelho da salvação. Tá certo? O evangelho. Beleza? Vamos ver mais exemplos aqui. Vamos lá. Outro tema, outro esboço aí, por exemplo, ó. O Deus de toda consolação. Esse é outro tema. A pessoa escolheu esse tema aí, o Deus de toda consolação. E colocou um título. Ele usou o tema e pôs o mesmo tema, o título no tema. Ele quer falar sobre Deus que dá toda a consolação. E pôs esse como título. Esse é o tema, esse é o título. Tá? Aí o que ele fez? Olha, ele usou o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos ver aí na tela o texto de Coríntios que ele escolheu. Olha o texto. Tá vendo aí? Tá lendo? Muito bem. Esse foi o texto-chave. Vamos ver então a continuidade. Vamos olhar aí o esboço aí, o modelo de esboço. Aí ele vai dizer o seguinte, olha só. O Deus de toda consolação. Olha como ele divide agora. Olha a divisão que esse pregador vai fazer. Ó. Ele vai dividir por subtópicos. Olha aí. Número 1. Está falando de toda a consolação de Deus. Natureza da consolação de Deus. Certo? Essa é a natureza. Aí ele explica aí, ó. Sua natureza divina, ela vem do céu. Essa natureza é manifesta na pessoa do Espírito Santo para consolar os abatidos de espírito e dar-lhes nova esperança. E aí você percebe que ele usa textos diferentes do primeiro texto para fundamentar a argumentação temática. Tá? Lembra que a gente falou que ele pode usar outros textos sem fugir do tema principal? Lembra? Pode usar vários textos da Bíblia sem fugir do texto principal. É isso aí que ele está fazendo. Né? Daí ele usou João 14, 16 ao 18. Depois ele coloca que esta consolação é provida pelo amor de Deus em Jesus. Aí ele usa outro texto, de Filipenses 2, 1 e 2. Certo? Depois ele vai para o segundo subtópico. Olha que interessante. Ele dividiu por tópicos e subtópicos. Ele vai para o segundo tópico aí do temático, do seu sermão temático. Ele coloca lá o estado de ansiedade e tristeza do mundo, né? Por que precisamos da consolação?
certo? O primeiro tópico, ele diz de onde vem. Primeiro tópico, veja bem, que nós lemos agora há pouco, ele diz qual a natureza da consolação, da onde vem a consolação, de onde devemos esperar a consolação? De Deus. Aí ele põe subtópicos, né? Ele põe subtópicos falando como que é que vem de Deus e como que temos que esperar isso, ok? Agora ele vai dizer o seguinte, por que precisamos da consolação? Aí ele vai para o segundo tópico. E você vê que está totalmente ligado ao seu tema, que é a consolação de Deus. Eu preciso de consolação de Deus por quê? Porque o estado de ansiedade e tristeza do mundo. O mundo está num estado de ansiedade e de tristeza. E precisa dessa consolação do Senhor. Porque a razão de tudo está no pecado. O pecado traz essa desolação do mundo que só Deus para trazer essa consolação. E aí tem Romanos 5,12. Para fundamentar isso. O homem perdeu o seu estado original de paz, tornou-se escravo do pecado. Né? E quarto, a consolação veio por meio de Cristo mediante a sua morte no Calvário. Ele está dizendo que então, por isso que precisamos dessa consolação. Tá? Baseado nessa argumentação com esses subtópicos. Beleza? Isso aqui é sermão temático. Que eu dei o primeiro modelo, que tem de modo mais simples, né? E agora estou dando o segundo modelo de esboço, um pouco mais expansivo, que está trabalhando com divisões de tópicos e subtópicos, ok? Aí ele tem mais, ele não parou aqui, ele vai para um terceiro tópico. Ele coloca agora como receber a consolação divina. Como receber? Aí ele diz lá, subtópico. Confiando nas suas misericórdias, aí ele tem um texto para isso. 2, recebendo a Cristo, pois ele veio para consolar os tristes. Aí ele usa outro texto para isso. 3, lançando sobre ele toda a ansiedade. Aí ele também tem um texto. Recebendo o Espírito Santo, que é consolador prometido. Então, ele está explicando agora como receber. Então, vamos lá. Consolação de Deus. De onde vem essa consolação? Segundo ponto, por que precisamos dessa consolação? O que é que tem no mundo que tem necessidade dessa consolação? E terceiro, agora, como receber essa consolação? Tá? E por fim, ele vai finalizar, óbvio, e finaliza o sermão. Tá? Então esse foi o exemplo de sermão temático, para você entender o que é, tá? E 2 modelos de esboço, mostrando um de modo mais sintético, mais simples, né? Mais objetivo, e o outro exemplo de sermão temático já com tópicos e subtópicos, ou seja, com divisões, ok? Sem fugir do tema que é o texto central. Todos os textos apontam para a consolação do Senhor, dando suporte ao texto chave. Beleza? E aí, depois de ler tudo isso, o pregador traz a conclusão. A conclusão pode ser, graças a Deus, irmãos, alcançamos essa consolação, entendemos essa consolação, oremos para que mais pessoas entendam essa consolação, que você possa, a partir de tudo que você ouviu, tomar posse das promessas de Deus desta consolação. Amém. E ora com a igreja. Tá bom? Então é isso. Bom, esse foi o sermão temático, pra você entender. É o tema e você vai encaixando textos que dão fundamento para a argumentação e para o seu texto escolhido, com o texto-chave. Ok? E para o seu tema escolhido. Agora nós vamos falar sobre o sermão textual. O sermão textual. Tá? Vamos falar sobre o sermão textual. E eu vou pôr na tela aí o sermão textual para você ver. Tá bom? Vamos lá? Falar sobre sermão textual. Sermão textual é aquele que se baseia necessariamente no texto bíblico, cuja divisão é tirada do texto. As palavras da passagem bíblica escolhida podem fornecer a divisão. Nesse tipo de sermão, podemos selecionar alguns versículos, olha isso, alguns versículos, ou apenas um versículo só. Ou seja, ou melhor, até mesmo
parte de um versículo como um texto, até metade do versículo, tipo parte A, parte B do versículo, para bascar um sermão, ok? Vamos ver aqui. Os pontos principais limitam-se às frases do texto, ok? É isso que está escrito aí. Bom, só para vocês entenderem, tá? O sermão textual, ele parte agora não do tema que você inventou, mas do texto que você escolheu. O que diz o texto? Não é mais assim a ideia de pegar um monte de versículo igual o temático, né? O temático você fala, nossa, eu quero falar sobre dívidas. Você vai pegar um monte de texto bíblico que fala sobre dívidas. Da onde elas vêm? Tópico 1. Número 2, como lidar com as dívidas. Número 3, o que Deus fala sobre isso. O que Deus espera que façamos sobre isso. Ou então encontrando na palavra de Deus respostas para resolver nossas dívidas. Um exemplo que eu estou dando. E a conclusão. Isso é o temático. Você deu um tema e você procurou na Bíblia textos que fundamentam a argumentação que você vai usar para tratar o tema. Sempre sustentado, lógico, pelo texto-chave. Ok? Textos bíblicos colaborando com o texto principal. Dentro do tema que você escolheu. Agora é diferente. Como nós lemos aqui. Agora você tem um texto. Você escolheu um texto. E pode ser texto um único versículo, ou pode ser mais de um versículo, pode ser 2, 3, do mesmo texto. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. 3 versículos do mesmo capítulo. Ou então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Você vai tratar toda a pregação baseada no texto do versículo 1. Ou então, você abre lá 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, primeira parte do versículo. Você vai tratar só a primeira parte do versículo. Entendeu? Ou seja, é o texto agora que precisa ser explicado, trabalhado. Não mais o tema. É o texto que você escolheu e você quer falar sobre ele. Ok? E aí é o seguinte, nesse texto, vou mostrar para vocês, vou ler mais um detalhe aqui, sobre os sermões textuais, tá? O sermão textual é elaborado e estruturado com base em um texto bíblico pequeno. Tá vendo só? Normalmente de um só versículo, de onde vem o tema e as divisões principais. A estrutura do sermão é construída como base no texto escolhido e permite que os ouvintes mantenham a Bíblia aberta num ponto só, uma vez que todas as divisões, se houverem divisões, claro, da mensagem estão todas no texto base escolhido, ou seja, tudo vai girar em torno desse versículo que você está lendo. Naturalmente, não há nenhum impedimento para que o pregador não possa usar outros textos da Bíblia para reforçar uma ou outra visão do sermão. Claro que isso pode acontecer, mas normalmente o pregador ele se vale normalmente, tá, do único texto, do próprio texto. Dali ele tira toda a palavra que ele quer tirar. Mas em alguns casos ele pode sim fazer referência a alguns outros temas bíblicos, fazer referência a alguns outros versículos que reforçam o que aquele versículo está dizendo, ok? Bom, olha só agora, esse é o tipo de sermão mais fácil de ser elaborado, pois, de modo geral, as ideias serão visíveis no texto. Ou seja, tudo que você está falando está no próprio texto. E até mesmo as divisões podem ser as mesmas palavras do texto. Recordando também que os textos utilizados no sermão textual são os textos que têm afirmações bem diretas, o que produzem ideias nítidas. Ok? Então ficou claro aí, né, o que é o sermão textual. Certo? Agora, vamos pegar 2 exemplos de esboço de sermão textual. Nós vamos ver 2 tipos de sermão com divisões diferentes, tá? Então nós vamos ver aqui 2 tipos.
de divisões. A divisão textual natural, ou seja, quando o que você vai falar já está está ali no próprio versículo, 2, 3 palavras que você quer usar, tudo está no mesmo versículo ali, tá? E o outro tipo de divisão, por exemplo, é o de divisão de texto analítico, ou divisão textual analítica, ok? Que é o seguinte, nesse caso, é quando você pega a sequência dos versículos. E você vai falar daquele tema, daquele texto, mas já é mais de um versículo. Né? E aí você vai analisar aquele trecho que você está lendo sobre os versículos que dão sequência. Tá? Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Aí você vai extrair de cada versículo aquilo que o seu tema propõe, tá? Ou seja, que está no texto, que o texto está propondo. Ok? Lembrando que lá nos sermões temáticos você escolhe o tema e a partir do tema você escolhe os versículos bíblicos. No sermão textual você tem o texto. A partir do texto é que você escolhe o tema e o título. Tá? No sermão textual, o texto vem primeiro. O texto vem primeiro. Depois que você leu e descobriu o texto, entendeu o texto, é que surge o tema. E que surge o tema e, lógico, que é aí que você põe o título. Tá? Diferente do temático. Primeiro você tem o tema. Aí você tem o título. Depois você vai caçar os versículos. Esse é o inverso. Você tem o texto. Você precisa agora pôr o tema e o título. Ok? Bom, mas vamos mostrar para vocês esse exemplo, esses dois exemplos de sermões que eu falei agora, tá? Vamos falar da divisão natural, por exemplo. Olha a divisão natural. A divisão natural é feita conforme a ideia do sermão fornecido pelo texto. A distinção das ideias está no texto e apenas, veja bem, está no próprio texto e apenas deve ser posta em destaque. Esse tipo de divisão textual permite ao pregador usar as palavras do texto como estão, ou do texto como está, perdão. Como estão mesmo, é que eu estou com óculos, sem óculos aqui, irmãos. É um tipo que segue uma ordem lógica, evitando que o pregador se preocupe mais do que o necessário. Pode ter mais de uma palavra ou apenas uma. Vejamos, agora ele vai dar um exemplo. 1 Coríntios, olha aí, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele apresenta 3 divisões naturais, cujo tema pode ficar a critério do pregador. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 13, 13. Olha o texto aí na tela. Leia bem o texto. Muito bem. Você viu que é um único versículo. Percebeu aí o que tem no texto? Nesse versículo, o pregador diz, ele viu o texto e resolveu falar algo que está nesse texto. E o que ele encontrou nesse texto? 3 palavras que chamou a atenção dele. Quais são? A fé, esperança e amor. Ele encontrou aí naturalmente, no único versículo, essas 3 palavras. E dali, a partir dali, ele vai falar sobre os 3. Então ele vai falar sobre a fé, o que é a fé, por que a fé, né? A esperança, o que é a esperança, por que a esperança, e o amor, o que é o amor, por que o amor. Então ele vai falar desses 3 palavras encontradas no texto e vai dali explicar tudo para a igreja, né? E levar a uma aplicação, tá? Dentro desse texto, ok? Agora, qual que seria a outra divisão? Que é a divisão analítica textual, textual analítica. Qual é o exemplo de divisão textual analítica? Já é um pouco mais elaborado, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Essa aqui é uma divisão analítica, tá? Olha só, olha como é diferente o esboço, ó. Você tem lá o tema, né, que foi colocado, Jesus visita um pecador, certo?
O texto está em Lucas 19, 1 e 10. Está muito longo o texto, então eu não vou pôr aqui, porque senão eu vou ter que pôr aqui várias telas para ler do versículo 1 ao 10. Mas você percebe que aqui agora, pessoal, ó, presta atenção, aqui agora é um sermão textual, ou seja, ele não teve a ideia, depois procurou o texto. Ele leu um texto e agora surgiu uma ideia. Então o tema surge depois do texto. Né? Não é igual o temático, que você tem um tema, uma ideia, e você põe o tema, põe o título, depois procura os versículos para fundamentar o tema que você quer tratar. Aqui é o contrário, aqui é o texto pelo texto. Você abriu o texto, leu o texto, e o texto chamou a sua atenção. Então agora você vai pegar o texto e vai pregar. Esse é o textual. E você viu nas divisões naturais que num único versículo encontrou-se 3 palavras: fé, esperança e amor. E ali o pregador vai falar sobre essas 3 palavras que estão no texto: fé, esperança e amor, que é, por quê, porque precisamos, etc. E vai concluir. Agora, ainda no sermão textual, ele tem o texto. O texto que ele tem, olha aí de novo, o texto que ele tem é Lucas, tá vendo? Capítulo 19, versículo 1 ao 10. Depois de ler o texto para a igreja, ele vai ler o texto de 1 ao 10 com a igreja, ele vai agora tratar o que está dentro dos versículos 1 ao 10, ele não vai sair daí. Então ele vai fazer o seguinte, ó, do versículo 1 ao 6, veja aí na tela. Ele dividiu o sermão o seguinte: Jesus fez uma visita inesperada. Ele quer falar que a visita de Jesus, muitas vezes, pode ser inesperada. A resposta de Deus pode ser inesperada, né? E aí, aonde ele encontrou isso, para falar disso? Desse único texto, do capítulo 19 de Lucas mesmo. Só que do versículo 1 ao 6. Do versículo 1 ao 6 está dizendo que a visita foi sem ninguém esperar. Depois, ele vai dizer o seguinte, que essa foi uma visita diferente, ela foi uma visita transformadora. Aonde ele encontrou que foi transformadora? Está dentro do texto, no versículo 8. Tá vendo aí no esboço? E por fim ele vai dizer que foi uma visita de salvação, não só de transformação, mas de salvação. Onde ele encontrou? No próprio texto, versículo 9 e 10. Ok? Então você vê que aí ele teve já uma análise, porque ele fez um apanhado maior, ele usou mais versículos sem sair do texto. E aí fez uma ligação, né? Trazendo aí, dentro do texto, ele encontrou que era importante falar que foi uma visita inesperada, foi uma visita que transformou a situação e foi uma visita que salvou. Ok? Ele vai trabalhar aí dentro dos versículos isso aí. Então, esse é o sermão textual. Entendeu? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Espero que sim. E para finalizar, nós temos o sermão expositivo. Esse é o mais complicado, o mais difícil, talvez, de pregar, tá? E também ele é utilizado muito quando você quer trabalhar com a igreja uma sequência de assuntos de um livro, né? De você falar, hoje eu quero fazer um estudo expositivo, né? Trazer palavras expositivas da carta de Paulo aos Efésios, por exemplo. Então você vai começar lá no capítulo 1, né? E vai, versículo por versículo, você vai abordando o tema, versículo por versículo, até chegar no fim do capítulo e depois entrar no capítulo 2, e vai versículo por versículo até terminar. E isso normalmente acontece muito de uma sequência de sermões, né, para falar de cada dia um capítulo com os assuntos abordados ali, mas dando uma sequência, tá? Agora, é lógico, nem sempre. Às vezes o pregador pode fazer um estudo expositivo, versículo por versículo, aí já precisa da exegese. Por quê? Porque cada versículo ele vai com profundidade. Ele vai falar o que significa aquela palavra no grego, o que significa aquela palavra naqueles tempos. Ele vai dar uma aprofundada, você entendeu? Para realmente expor o texto, totalmente ele. Toda a sua complexidade, sua completude, toda a sua inteireza, né? De modo a levar a um aprofundamento mais teológico, bíblico. Nesse caso aqui, os sermões expositivos, eles, lógico que no final tem uma aplicação, obviamente, para a nossa vida, uma conclusão, porém,
normalmente é utilizado mais para quem quer levar a igreja a um estudo mais aprofundado, desenvolver um estudo bíblico na igreja, tá? Mas em forma de sermão, não é interagindo com o público, é apenas pregando versículo por versículo e trazendo verdades para nossas vidas. E lógico, você pode, a cada versículo, a cada trecho, trazer uma aplicação, porque a Bíblia não pode ser só informação, ela tem que ter também o necessário para a nossa realidade, para aplicação em nossas vidas. Tá? Então, apesar de ser expositivo, toda hora o pregador tem que estar, de certa forma, trazendo para os nossos dias, cada versículo que ele traz a verdade, ele pode fazer uma comparação com a nossa realidade hoje, tá? Isso é importante. Agora, vamos ler rapidinho o que é o sermão expositivo, ok? O método de pregação expositiva tem sido pouco cultivado nas igrejas na atualidade, porque é o método que mais exige da parte do pregador. O sermão expositivo tem por função tornar claro o texto bíblico, expondo o conteúdo exegético, tá vendo aí? Exegético, que o texto encerra. Ele se ocupa da interpretação literal ou figurada da passagem bíblica selecionada para ser explanada. Então há uma verdadeira explanação de todo o texto. Vou colocar aí trechos de um esboço de sermão expositivo. Vamos lá. Aí você tem lá, ó, o tema, Cristo é o Senhor. O tema. Qual é o tema? Mas esse tema é você que deu? Não. Esse tema veio depois de você escolher um texto? Também não. Esse é o tema que está na Bíblia. Tá entendendo? Agora o sermão expositivo, ele nem... Presta atenção nisso, ó, que eu tô falando. Nem é assim, eu dei um tema e agora procuro um versículo que se encaixa no tema. Não é temático. Ele não é textual no sentido de que eu peguei um trecho, um único versículo do capítulo, ou 2, ou 3, 4, 5 versículos de um capítulo, e pensei no que eu vou falar no texto, eu encontrei no texto e dou um tema ou um título do que eu quero trabalhar em cima daquele texto. Não é isso. O sermão expositivo é expor o próprio texto. Entende? Falar exegeticamente tudo que está ali. E aí, no caso, o tema é o tema do próprio texto. Não é o que dou o tema. O tema está ali mesmo. E o título é o tema do texto. Beleza? Ficou claro isso? Então vamos lá, ó. O tema é Cristo Senhor. Onde está escrito que Cristo é o Senhor? No capítulo 1 de Colossenses. Está aí, ó, no esboço. Capítulo 1 de Colossenses. Esse é o grande tema. Vai apresentar Jesus como Senhor. Aí você começa, olha só, introdução. Este capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Tá vendo só? É o texto que está te fornecendo o tema, o próprio texto. Aí você vai lá, versículo 1, saudação. Certo? Versículo 1, saudação. Aí você vai lá, saudação inicial de Paulo. Está no capítulo 1, a saudação é o capítulo 1. Aí você vai lá, saudação inicial de Paulo, versículo 1 e 2. Vai falar dessa saudação de Paulo. Versículo 3 a 8. A ação de graças de Paulo. O pregador vai ler aí que Paulo aqui deu ação de graças e vai falar um pouco o que é essa ação de graças com profundidade. Né? Por que da ação de graças? Como Paulo aprendeu da ação de graças? Foi Jesus que ensinou? E qual a profundidade dessa ação de graças? O que Paulo quer dizer com isso? Você vai explorar tudo isso. Depois, a intercessão pelos colossenses. Está no versículo 9 ao 12. Tudo isso no capítulo 1. Você está vendo? Aí ele vai dizer agora Paulo vai interceder. Ele já deu a saudação, deu graças a Deus. Agora ele vai interceder pelos colossenses, né? Que são aqueles que estão lendo a carta. Então ele está falando dos versículos 13 ao 23 e vai falar dos versículos 9 ao 12, perdão, e vai falar dessa intercessão. Agora ele vai falar sobre Cristo, agora ele vai entrar no assunto do Cristo aí, no capítulo 1 ainda, o que é o grande tema desse capítulo.
Aí ele vai pegar do versículos 13 ao 23. Aí ele vai lá, o Senhor da redenção. Está escrito lá, do versículo 13 e 14. O Senhor da redenção. O Senhor da criação. Veja que Cristo é o Senhor. Versículos 15 e 17. Ainda no tudo isso no capítulo 1. O terceiro ponto aí, subtópico aí. Subtópico, perdão. O Senhor da igreja que é universal, certo? E aí não é universal do reino de Deus não, viu, irmãos? É a igreja universal de toda a terra, a igreja que abrange todo ser humano, tá? Aí do versículo 18 ao 20, tá certo? Depois ele vai falar, ó, o Senhor da igreja local, também é o Senhor da igreja daquela região, certo? E aí você vê que ele está só no capítulo 1. Ele vai dizendo agora, ó, Cristo é o Senhor do ministério de Paulo, o ministério de sofrimento, o ministério de serviços constantes, o ministério pastoral, tudo aí, ó, versículos por versículos no capítulo 1. E, por fim, aí um ministério de responsabilidade. E a conclusão desse capítulo, expondo o capítulo todo, é que Cristo conquistou, né, o senhorio sobre todas as coisas na sua vitória no Calvário. Então, ele mostra aí que só no capítulo 1 a conclusão é essa, que Jesus é o Senhor. Só expondo versículo por versículo. Ok? Geralmente é difícil, você não vai conseguir pregar um sermão expositivo menos que 40 minutos, não dá, né? E dependendo do capítulo, não dá nem no único culto. Às vezes você é obrigado a interromper e no próximo culto você dá sequência. Então, sermões expositivos são mais profundos, mais alongados e servem para um estudo bíblico mais aprofundado em forma de pregação, porque não interage com a igreja, apenas a leitura e a explanação do texto por quem prega, por parte de quem prega. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? É lógico que dá para falar mais coisas, mais detalhes sobre cada um desses tipos de sermão, mas eu acho que até aqui é o básico que dá para você compreender aí melhor aquilo que é cada um deles, tá? Fechamos então aqui com esse vídeo as aulas de homilética, como falar em público, a postura, a apresentação, etc. Como desenvolver uma boa dicção e como preparar um sermão, tá? E os tipos de sermão. É isso, pessoal. Sempre lembrando, começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá bom? Segue esses passos que com certeza você fará aí parte de uma turma boa que está se preparando para levar a palavra de Deus. Tá bom? E que você ore. Se você for um vocacionado, verdadeiramente Deus fará com que esse ministério cresça ainda mais. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado você que está inscrito. Você que não é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém e não esquece de dar seu joinha aí. Até o próximo vídeo. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também
temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR!